conto teve assim uma repercussão na Itália, que tinha que conviver muito com fome, e mantinham até essas histórias no seu imaginário, porque a gente acaba aprendendo essa condição como condição que dialoga muito com a realidade. Eu acho que vai chegando o Natal e contos de fadas, contos dos irmãos Grimm, eu acho que sempre vão combinar bastante com esse clima. A história que eu escolhi pra gente conversar é a história de João e Maria. Os contos dos irmãos Grimm, eles são fáceis de encontrar, dá pra ler aí pela internet, porque já tá também no domínio público. Dá pra gente conversar assim sobre vários contos. Eu acho que eu vi uma relação assim do João e Maria com esse clima de fim de ano, em que sempre a gente para pensar na desigualdade social e na fome, na miséria. Pode ser que durante o ano a gente pense muito sobre isso, só que quando chega no final do ano parece que as pessoas estão mais sensíveis. Todo mundo está procurando fazer necessariamente alguma caridade. Aqueles que já fazem durante o ano, fazem um pouco mais no final do ano. É um exercício muito bom, apesar de fazer toda aquela coisa de ceia, de fartura, a gente ter também a noção de que tem outros que não vão ter nada. E João e Maria fala muito sobre essa coisa da fome e da alimentação e seus simbolismos, né? Porque a história de João e Maria todo mundo conhece, mas alguns elementos principais, né? As crianças, eles são expulsos de casa por conta dos pais. No caso tem a madrasta e tem o pai, e eles são pobres, não têm condições, eles estão passando fome, e vem naquelas crianças também uma incapacidade de sustento delas. Eles são levados para a floresta e são largados lá, até que eles vão conhecer uma outra casa, e aí da inanição a gente vai para fartura, porque a casa é feita de doces e a casa é comestível, e eles ficam ali comendo até não aguentar mais, até que chega a tal bruxa, e essa bruxa vai na verdade querer comer os meninos, porque ela também tem fome, e ela vai querer comer esses meninos, ela vai alimentar eles. Então eles vão ter meio que uma alimentação forçada, até o João saca que tem alguma coisa errada, a Maria fica também limpando a casa, e eles resolvem tudo e fogem de lá da casa e acabam matando a bruxa. A fome faz passar mal, e a abundância de comida muitas vezes pode fazer passar mal. Primeira coisa que eu me lembro é Jogos Vorazes. A gente tem lá o distrito 12, ai gente, é minha memória, mas 12, que é o da Katniss, e que ela passa tanta fome que ela tem que comer, ela chega até a comer um pão que tá na lama, de tanta fome que ela tá, e que ela precisa ajudar a família. Quando ela vai lá pra capital e que tem tanta comida, tem um momento até que ela vai expelir isso, porque ela vê, gente, é muita comida e eles estão desperdiçando. Entre outras coisas que Jogos Vorazes pode fazer a gente pensar, essa coisa da alimentação e da fartura e da desigualdade é com certeza uma que vale uma boa discussão. Não passou muito tempo para que voltasse a faltar pão na casa, e uma noite João e Maria ouviram a mãe dizer ao pai: as crianças conseguiram encontrar o caminho de volta uma vez e eu aceitei, mas agora não temos nada para comer, além da metade de um pãozinho. Amanhã você deve levá-las mais fundo na floresta para que não encontrem o caminho de volta, senão não podemos nos salvar. A madrasta deseja abandoná-los e a bruxa deseja devorá-los. O que faz diferente na madrasta e na bruxa? Eu queria que você deixasse seu comentário aqui, porque a madrasta tem uma condição social, né? Ela e o pai estão ali decidindo
algo com uma condição social de muito desespero. A bruxa, por outro lado, a gente não sabe, mas a bruxa, o lado da bruxa, não temos o ponto de vista da bruxa, mas pelo que a gente vê da história, a bruxa tem condições, tem alimento, então por que ela quer comer aquelas crianças? Por que ela quer devorá-las? Aí a gente vai pro simbolismo de que a bruxa que quer devorar seria a sociedade, as pessoas de fora. Apesar, assim, essas histórias de contos de fadas, as crianças crescem muito quando elas vão para a floresta, quando elas ganham a independência delas e a autonomia delas. E a maioria das florestas tem bruxas ou lobos que querem devorar as crianças. Toda vez que eu leio um conto de fada, ou dos irmãos Grimm ou de outro escritor, eu gosto muito de ir para minha enciclopédia aqui, que esse livro que se chama Fadas no Divã, que é da Diana Corso e do Mário Corso. Eles são psicólogos, psicoterapeutas, e esse livro sempre coloca um pouco das simbologias dos contos de fadas no psicológico, assim, dos seres humanos, de nós. E eles dizem aqui no Fadas do Divã como que esse conto teve, assim, uma repercussão na Itália, que tinha que conviver muito com fome, né? Países que tinham que conviver muito com a fome e mantinham até essas histórias no seu imaginário, porque a gente acaba aprendendo essa condição como condição que dialoga muito com a realidade. E aí, quando eu li esse conto, eu percebi também quanto que ele dialoga com esse livro que é o Amada, da Toni Morrison. Essa história que foi vencedora do Prêmio Nobel e que trata também da maternidade de um jeito diferente. Uma maternidade sob o ponto de vista de uma ex-escrava e uma mulher que vivia com, de certa forma, uma tormenta psicológica das condições precárias que ela vivia, e na gestação que ela tem, ela não vê esperança para aquela condição e para aquele bebê. Ela luta contra um sentimento de afeto para a criança, e ao mesmo tempo que é inerente dela, mas ao mesmo tempo ela luta para não se afeiçoar, porque ela sabe que a qualquer momento ela pode perder, a criança pode morrer de fome. Eu acho que João e Maria brinca muito com o imaginário eu não posso falar de pai e mãe, que eu não sou nem pai nem mãe, mas assim, com o imaginário que eu acho que já passou por todo mundo, mesmo que tenha sido com o filho dos outros, do fardo da criança, do insuportável da criança, daquela vontade da gente sair de perto daquela criança que tá berrando, que tá chorando, que tá chata, né? E assim, eu gosto de crianças, mas eu tenho assim também um limite de tolerância, eu não consigo muito tempo ficar ali naquelas brincadeiras, naquele convívio. E o quanto a gente tá olhando para esse fardo de uma criança? Porque se a gente lê João e Maria e a gente achar que absurdo, que coisa horrorosa, a mãe expulsar o filho, realmente, é crime abandonar uma criança. Mas vamos pensar aqui, é crime abandonar uma criança, e a gente tem a nossa parte lógica, a nossa parte racional para impedir de colocar esses sentimentos aí, né, nossos desejos, cuidado com nossos desejos, mas não quer dizer que a gente não possa pensar por aquelas coisas, devaneios que passam pela cabeça das pessoas. Eu já vi depoimentos de várias mães dizerem que o que elas mais querem na vida é um dia longe dos filhos, e elas não deixam de amar seus filhos por conta disso. E atenção, porque assim, esse abandono aqui de largar na floresta pode ser não necessariamente largar o filho na rua, mas pode ser largar o filho no mundo, mesmo ele morando dentro de casa, e não procurar se envolver e participar da educação dele. Vide vida real, vários agressores que, quando a gente vai olhar, foram abandonados, e agressores de famílias ricas. Nesse fim de ano, vamos procurar João e Maria e lembrar do desespero que deve ser em diversas famílias
que não tem acesso ao conto João e Maria como a gente, né? Mas diversas famílias que vão estar nas condições de miséria, e na maioria das vezes estão aí as estatísticas, as mães que são nessas condições, muitas vezes em sua maioria abandonadas pelos pais e que tem que criar seus filhos sozinhas e sustentá-los. Eu gosto muito da passagem desse livro espetacular aqui, que é Crime e Castigo, a passagem que envolve o Marmeladov. Sim, o Marmeladov e a família do Marmeladov, em que ele é uma figura que ele perde muito dinheiro, ele tem o vício da bebida e ele tem uma mulher, uma segunda esposa, que tá no desespero. Ela tem um bebê pequeno, tem um filho pequeno e ela não pode sair para trabalhar ali, e ela fica ouvindo o choro das crianças de fome. Ela chega a enlouquecer por causa disso. E tem uma personagem aqui que é uma das personagens que eu gosto muito, que é a Sônia, que vivia então na casa da madrasta. Ela, numa atitude também ali, vendo o desespero daquilo tudo, ela sai de casa, rapidamente volta com dinheiro. Ela até já trabalhava, mas não tinha mais o dinheiro ali, e ela sai e volta com dinheiro, e todo mundo sabe o que ela fez. Ela se prostituiu naquele dia, mas as pessoas em volta julgam ela por isso. E quando a história também vem pro Raskolnikov, que é o nosso protagonista, eu acho que o Raskolnikov teve a percepção que eu tive. Eu não vi a Sônia como, poxa, que horrível, essa menina se prostitui. Eu vi como ato de coragem. Essa menina sai, se prostitui, porque ela é a única saída ali que ela vê naquelas condições. Poderia ter até outras, mas ali, a gente envolvido na leitura, a gente vê a coragem que ela teve para conseguir naquele momento aquele dinheiro. E depois as coisas vão até se arrumando. Então, a alimentação de crianças é um assunto de João e Maria, e pode ser também um assunto mais complexo de leitura do dia a dia.